E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a ideia é fazer uma revisão de princípios básicos de estatística que a gente vai acabar usando em data science daqui para frente. Então, só alguns avisos, né? Não sou um especialista em estatística. O que eu vou mostrar aqui é fruto do que eu venho estudando nesses últimos tempos, mas eu acredito que já vai dar uma boa base para a gente seguir nos estudos, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou mostrar aqui. Como que vai ser essa aula aqui, né? A ideia é a gente dar uma olhadinha num dataset aqui do Kaggle, que é uma pesquisa com profissionais de Machine Learning e Data Science, tá bom? Então a ideia é, além de dar uma revisada ali em alguns pontos de estatística, a gente também conseguir aprender com um exemplo prático ali, né, que a gente poderia encontrar no mundo real, tá bom? E aí, vocês podem encontrar esse dataset aqui no link, né? Eu vou deixar o GitHub do projeto, então qualquer coisa vocês podem olhar por aqui e bora lá, né? Então aqui a ideia vai ser dar uma olhada em alguns conceitos fundamentais estatísticas, que é basicamente o feijão com arroz aqui para um cientista de dados, né? Então antes da gente começar a ver umas coisas muito complexas, eu acho que é de bom tom aqui a gente saber a base, né? Então, para começar, eu vou importar algumas bibliotecas que vão ajudar a gente no decorrer desse projeto, né? Então, o Pandas, o NumPy, o Seaborn e o Matplotlib. Seguindo aqui, eu vou só definir aqui o estilo do gráfico como sendo esse 538, para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? E não usar aquela formatação padrão do Matplotlib. E agora vem o começo, né? Para a gente fazer a importação dos dados. E um asterisco aqui é que esse dataset ele tem muitas colunas. Então eu usei esse pd.setOption para a gente conseguir ver, né, esses dados de uma forma mais interessante. Então, ó, só para vocês terem uma noção, a gente tem basicamente uma pesquisa com essas pessoas. A gente tem o gênero, país, idade, se a pessoa está empregada ou não. E, cara, tem muitas colunas. Muitas, 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 muitas. E acho que para a gente olhar todas ia acabar ficando muito complicado. Então, o que eu fiz aqui é alguns tratamentos para a gente pegar só algumas informações mais interessantes aqui, né? Começando, eu vou só fazer um tratamento nessa compensation amount, que é basicamente o salário ali que a pessoa recebe. Então eu vou tirar tudo que for vírgula e vou substituir por nada, tracinho por nada. Assim a gente vai ter uma coluna mais perto ali do numérico, né? E aí, um ponto importante, né? No nosso dataset, ele está com algumas moedas. E aí, para padronizar, eu vou colocar aqui esse outro dataset que tem a conversão, né? Então, se a gente der uma olhadinha aqui, ele vai falar quanto que vale em relação ao dólar. Então, acaba ficando mais padronizado para a gente seguir aqui nas nossas análises. E aqui não tem segredo, tá? Eu vou fazer um merge aqui do nosso dataset. Então eu vou colocar o nosso dataset inicial ali, que a gente tem todas aquelas colunas. Eu vou cruzar com o rates. E aqui eu vou fazer uma junção do tipo left, né? Então eu vou ter todas as colunas do meu dataset original e eu vou incluir as novas também aqui que ficam no rate. Por fim, eu vou criar uma coluninha aqui de salário que vai ser basicamente o compensation vezes o exchange rate. Então a gente vai ter basicamente o salário convertido para dólar, né? E então eu vou fazer aqui um def final selecionando só algumas colunas e eu vou dropar tudo que seja nulo, né? Então, como aqui a ideia é fazer uma análise com uma estatística básica, a gente não vai substituir esses valores faltantes, a gente vai tentar deixar mais simples, né? Aqui eu vou substituir o nome das colunas para ficar em português, para facilitar aqui a nossa análise, né? Ó, então eu vou rodar aqui essas células aqui. Legal. E agora se a gente rodar o nosso def.head, eu já consigo ver o gênero, o país, a idade e o salário. Legal, né? E aqui, né, toda vez que a gente vai começar a fazer uma análise com os dados,
é interessante que a gente rode o df.info para ter ali uma ideia de quantos valores que a gente tem no dataset, né? Então aqui no caso o nosso final ficou com 4.341, sendo que a gente não tem nenhum nulo e o gênero e o país eles são object, né? Então eles são textos e a idade e o salário eles estão como float. Então aqui, maravilha. Uma outra coisa que é bem legal a gente sempre rodar é o df.describe. Então ele já vai trazer aqui de cara algumas estatísticas bem interessantes para a gente seguir. Então, de cara aqui ele já traz a média, o desvio padrão, a gente tem o mínimo e o máximo e também aqui os quartis. Então fica bem legal, mas eu não vou entrar tão no detalhe aqui para conseguir falar desses pontos no decorrer aqui da nossa aula, tá bom? E o primeiro ponto que a gente vai abordar de estatística é quando a gente pensa nos tipos de variáveis. Então, vamos pensar no nosso dataset que a gente tem idade, tem o salário, tem o país e eu vou ter também, deixa eu ver aqui, e o gênero, né? Então, quando a gente pensa numa variável, ela pode ser basicamente de dois tipos. A gente tem as qualitativas, que são características ali do nosso dado, e a gente tem as quantitativas, que é o valor, né, o número. E pensando aqui nas qualitativas, a gente tem as ordinais, então são aquelas qualitativas que têm uma ideia de ordem. Então, por exemplo, vamos imaginar o sistema de educação que a gente tem aqui no Brasil. Então, eu vou ter o ensino fundamental, depois o ensino médio, faculdade, pós-graduação e por aí vai. Então, apesar de não ter um número, a gente consegue como se fosse ranquear aquelas categorias, né? E aqui seguindo, a gente tem as nominais que a gente não consegue falar qual é uma categoria mais importante que a outra ou se tem algum tipo de ranqueamento, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que como gênero, não tem como falar se masculino é melhor do que feminino e vice-versa, né? Então, é sempre essa ideia de que as categorias elas são iguais. Então, país, não tem como eu falar qual que é o país mais importante, porque todos eles são praticamente são o nome do país, né? Seguindo, a gente tem as quantitativas, e aqui nas quantitativas a gente tem a diferenciação entre discretas e contínuas. Basicamente, a discreta vai ser aquelas que a gente tem um conjunto finito de possibilidades. Então vamos pensar aqui. É, o número de filhos. Eu sempre vou ter um filho, dois filhos, três filhos. Então, vocês concordam que, por mais filhos que eu tenho, sempre vai estar dentro daquele conjunto finito de possibilidades? Então, não tem como eu ter, por exemplo, um filho e meio, né? Então, eu sempre vou ter essa contagem. E é justamente isso que a gente tem nas nossas variáveis quantitativas discretas, tá bom? Aqui embaixo eu deixei alguns exemplos, tá? De algumas outras. Então, quando a gente pensa na qualitativa discreta, a gente tem o número de filhos, os anos de experiência em alguma área, os anos da minha idade. Então, é sempre esse conjunto, tá bom? Enquanto aqui nas contínuas, a gente pode ter praticamente qualquer valor sendo adotado aqui. Então, por exemplo, vamos pensar na altura de uma pessoa. Eu tenho 1,73 m. Mas a depender da ferramenta de mensuração, eu posso ter 1,73 m e alguns outros centímetros e milímetros. Então, a gente tem muitas possibilidades. Então, seria praticamente impossível a gente conseguir colocar exatamente o valor que teria, né? Então, sempre tem essa variação. E outras que a gente pode pensar aqui, além da altura, seria a temperatura, o salário de uma pessoa, gasto. Então aqui a gente tem muitas possibilidades, tá bom? Legal. Então vamos pensar como que a gente pode trabalhar com as variáveis quantitativas. E aí, vocês concordam que por uma variável poder assumir tantos valores, às vezes pode acabar ficando meio difícil trabalhar com ela, né? E uma forma que a gente tem aqui para conseguir contornar isso é a criação das faixas, né? Então a gente vai estar agrupando ali as nossas, no caso aqui, nossos dados em categorias para conseguir trabalhar melhor com isso, né? E aí,
Um exemplo legal, a gente pode fazer aqui com a nossa coluna de salário. Então, a gente tem ela partindo aqui de zero e indo até 28 bilhões. Então, aqui já acende um alerta, né? Muito provavelmente alguém preencheu errado, né? Bateu a mão ali no teclado e viu um número muito grande, que quando a gente está pensando em salário, ninguém ganha um salário desse, né? Então aqui é um forte candidato a um caso que a gente poderia usar a categorização para colocar isso como em uma categoria única para não ter essa discrepância tão grande. E aqui, para a gente conseguir montar as nossas categorias, a gente pode usar o pd.cut. E ele precisa aqui dos bins e dos labels. Então, quando a gente fala nos bins, é como se fosse o intervalo de valores que a gente vai estar usando para fazer a nossa categorização. Eu comecei com o valor mínimo que tem no na nossa coluna, e aqui vamos supor que na empresa que eu trabalho, a gente tem essas quebras, né? Então, eu preciso saber dos clientes que, no caso aqui, recebem até 50 mil, entre 50 e 100 mil, entre 100 e 150, entre 150 e 200 e mais do que 250 mil, né? Então, basicamente, eu passo todos esses intervalos aqui, e aqui a gente sempre pega do primeiro valor e até qual valor aquela categoria vai, né? Então, no caso aqui, eu tenho 6 valores nas minhas classes e esses 6 valores vão criar as nossas 5 categorias. Legal? Então, para exemplificar aqui, eu vou criar uma nova coluna no nosso dataset chamada faixa salário e eu vou usar o pd.cut. Então aqui eu vou colocar qual que é a variável que a gente vai usar no nosso dataset, né? Então, no caso, o salário, o bins vai ser os nossos limites, certo? As categorias, né, os labels vai ser esse aqui que a gente passou. E eu vou usar um parâmetro adicional que é o include lowest, porque por padrão ele iria não considerar esse valor mínimo, tá? Como a gente quer que ele considere, é só a gente passar isso. E agora rodando, eu já tenho a categoria um pouco mais bem definida, né? Então aquele primeiro cliente, aquele primeiro dev que recebia 250 mil, ele vai estar na nossa quarta faixa de renda, porque ele ganha entre 150 e 250 mil. Legal? E aqui, ó, um exemplo interessante também, né? A pessoa ganhava 20 mil e ela vai ficar na nossa primeira categoria, que recebe até 50 mil. E aqui, da mesma forma, a gente pode fazer a idade, né? Então a gente tem alguém com 100 anos, que talvez tenha sido um problema de digitação, e a idade máxima aqui como 100. E aí, de modo similar, a gente pode fazer a nossa faixa de idade. Então aqui a pessoa tinha 56, então ela vai cair na sua última categoria, que é o mais de 50 anos. Uma pessoa que tem 43 vai ficar entre 35 e 50 e por aí vai. Então é um jeito bem interessante da gente trabalhar com as nossas séries. Boa, legal. Mas vocês devem estar se perguntando, putz, como que eu sei quais classes eu tenho que criar? Se é 5, se é 6? E aqui é legal que a gente pode seguir alguma regra que exista na sua empresa, né, no negócio. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um banco e eu quero dividir esses clientes com base na renda deles. Então, muito provavelmente, o pessoal que cuida da segmentação dos clientes no banco tem muito definido até quais rendas eu vou colocar o perfil em cada segmento, né? E então a gente, no caso, né, trabalhando nesse banco, a gente seguiria essas regras. Mas se você não tiver nenhum parâmetro de como criar essas categorias, a gente pode seguir o que a gente chama aqui de regra de Sturgis. E ele fala que o nosso K, né, o nosso número de classes, seria o 1 mais 10 dividido por 3 vezes log na base 10 do N. Sendo que esse N vai ser o número total de linhas ali do nosso dataset, tá bom? Ou das nossas observações. Então, para a gente implementar isso aqui no Python, a gente pode fazer o len do df aqui para conseguir o nosso N. E aqui é a continha básica, né? Sendo que eu tenho que puxar o log 10 aqui do NumPy. E é basicamente isso, né, gente? Então, nesse exemplo, a gente teria que o número de classes sugeridas aqui pelo Sturgis seria 13.
E um exemplo para a gente implementar isso no nosso dataset, a critério de curiosidade, tá? Eu não vou usar isso aqui por enquanto. Eu posso fazer essa compreensão de listas aqui, né? Então eu vou pegar faixa um, faixa 2, até a faixa 13 aqui do nosso K aqui que a gente criou, né? E rodando aqui o nosso pd.cut, né? Então agora eu vou passar o K no bins, os labels é o que eu já criei aqui em cima, e eu vou ter aqui, por exemplo, que com a idade de 56 eu cairia na faixa 8, com 43 eu cairia na faixa 6, e por aí por diante, né? Então pode ser um jeito legal aqui da gente começar a separar os nossos dados. Legal, então muito bom, né, esses conceitos, mas vamos falar das métricas de estatística mesmo para a gente usar, né? Começando com as medidas de tendência central, é como se fosse o básico aqui da nossa estatística, né? Então a gente vai começar com a nossa média aritmética, que a gente pode ter essa formulinha aqui que é mais complicadinha, mas basicamente o que a gente está querendo dizer é que o x barra, né, a nossa média, ele vai ser o somatório de todos os nossos dados, todas as nossas linhas, dividido pelo total de observações, né? Então é a média basicona que a gente conhece desde a escola, né? Então, para rodar isso no Python, eu posso fazer um ponto .min e é isso, né? Então, aqui no caso, eu estou pegando a média de salário de todos os profissionais que estão ali no nosso dataset. E aqui já dá para a gente ver uma coisa interessante, né? A média aqui, ele está falando que é 6.639.000. Então, acho que aqui já começa a gente ver alguma coisa estranha, né? Porque por mais que Data Science seja uma carreira que paga bem, pô, 6 milhões por ano é muita coisa, né? Então, para melhorar um pouquinho mais, a gente tem a mediana. A mediana, basicamente, a gente vai pegar todos os nossos dados, vai ordenar eles do menor para o maior e vai pegar o valor do meio. Então, ele é aquele valor que divide os nossos dados em duas metades, tá bom? E aqui uma coisa legal da nossa mediana é que ela não é sensível a outliers, né? Então, o que que são os outliers? Vamos imaginar que na nossa pesquisa alguém, por algum motivo, colocou lá os 28 bilhões. A média ela vai ser muito impactada por esses 28 bilhões, porque ela vai tentar equilibrar os dados ali no meio, né? Então, eu vou pegar todos os dados que eu tenho ali normais, né? Então, eu imagino que até 50 mil e os 28 milhões, então eu vou pegar e ter esse valor médio ali, né? Só que será que esses 6 milhões ele representa de verdade os nossos dados? Eu acho que não. Então, uma melhor estimativa seria aqui a mediana, né? Então, que fica representada em 53 mil, o que já é muito mais perto ali do que é normal no mercado mesmo, né? Beleza. E aqui, né, só para citar, tem a moda também, que é o valor que mais aparece nos nossos dados. Então, um jeito bem fácil da gente pegar ela aqui em Python é colocar a coluna que a gente quer, né? Então, no caso, idade, ponto mode. Então, eu já vou ter que a maioria ali dos nossas pessoas que responderam a pesquisa tem 28 anos. Legal, tá? Mas e aí? Eu uso a média ou a mediana, geralmente? Então, vai depender muito ali do que você tem, né? Então, se você tiver uma média e uma mediana muito diferentes, a gente vai acabar caindo em algum desses casos, né? Que seria como que está a cara da nossa distribuição de dados. Então, se eu tenho a nossa distribuição seguindo esse formatinho aqui, com a nossa média maior do que a nossa mediana e a moda, a gente vai ter uma assimetria à direita, porque a gente vai ter a maioria dos nossos dados ficando aqui mais baixo e a média, como eu vou ter valores mais maiores aqui, causando essa interferência nos nossos dados, né, essa simetria, a gente fala que ela tem essa simetria à direita, por conta que eu tenho alguns valores muito altos aqui nessa região que fazem com que tenha uma cauda mais pesada aqui, tá bom? Se a gente tiver uma moda, uma mediana e a média bem parecidas, a gente vai ter essa distribuição simétrica.
Então é como se dos dois lados aqui da minha curvinha eu tivesse valores mais ou menos parecidos, né? Então, sem nenhum tipo de discrepância entre eles. E aqui, né, parecido com a nossa simetria à direita, a gente tem também a esquerda, sendo que eu vou ter alguns valores aqui na região esquerda do dado, puxando, né, então fazendo essa distorção para o lado esquerdo da nossa distribuição. Legal? E aqui, para a gente começar a entender um pouquinho melhor, a gente pode criar um histograma da nossa coluna de idade para ver como que isso se comporta, né? Então, rodando aqui, olha que legal. Eu vejo aqui que eu tenho mais cientistas de dados ficando ali na faixa entre os 20 e 40 anos. Então, se a gente comparar aqui, a gente vai ver uma assimetria à direita mais clara aqui, né? Então, eu tenho mais registros nessa região e a minha média deve estar mais ou menos por aqui. Legal? Então, se eu até rodar, por exemplo, né, critério de curiosidade mesmo, né? Nosso def final, ponto idade, ponto min, eu vou ver que a minha idade média fica aqui na casa de uns 34 anos, né? Sendo que a maior parte dos meus dados ficam aqui na casa dos 30 e poucos. Legal? Perfeito. E aí, vocês lembram que tinha aquela pessoa que colocou que recebia 28 bilhões? Para que a gente tenha uma análise um pouco mais assertiva, eu vou fazer uma mudança aqui na nossa base e eu vou puxar aqui quem recebe menos do que 500 mil, né? Então, tentando tirar um pouco daquele outlier tão grande. E rodando aqui, a gente tem um comportamento mais ou menos parecido, né? Então, a gente tem aqui muitas pessoas que recebem zero. Então, pode ser um estudante ou alguém que está começando ali e ainda não recebe tão bem. Então, acaba ficando uma simetria bem forte à direita também, né? Então, esse caso aqui. Legal? Perfeito. Agora vamos falar sobre as medidas separatrizes. E aqui a gente pode pensar como medidas que vão separar o nosso conjunto de dados em alguma fatia, tá bom? A mais conhecida aqui é o que a gente já viu da mediana, que vai dividir os nossos dados em duas fatias ali, né, em 50% e 50%. Só que a gente também tem os quartis, que eles vão dividir os nossos dados em grupinhos de 25%, legal? E os percentis que vão dividir em pedacinhos de 10%. E beleza, como que eu faço, né, para conseguir isso? A gente tem uma função aqui do Pandas que é o quantile, e se eu não passar nada para ele, ele já vai trazer aqui para a gente a mediana. Então, por padrão, ele já vai trazer aqui o 0,5, tá bom? Perfeito. E se eu quiser saber o primeiro quartil, né? Então, quantas pessoas recebem. Então, qual é o valor que 25% das pessoas recebem? Se a gente rodar aqui passando o ponto 25, ele já vai achar 20.328. Legal, né? E se eu quiser calcular os percentis, a gente pode fazer, criar uma lista aqui, né? Então, rodando esse daqui, a gente já vai ter o 10%, 20%, 30%, que é exatamente os percentis que a gente precisa. E se eu passar essa lista para dentro do quantile, a gente vai ter exatamente os nossos percentis da nossa base, sendo que o percentil 50 vai ser exatamente a nossa mediana. Maravilha. E agora eu queria introduzir o Boxplot também, que é um tipo de gráfico que ele vai ajudar a gente muito a conseguir ter uma visão melhor dos nossos dados. E como que ele funciona, né? Lembra dos quartis que a gente falou agora? O Boxplot, ele é uma visualização que parece essa caixinha aqui, onde a gente vai ter o primeiro quartil, né? Então 25% dos dados vão estar até esse valor. A gente tem o segundo quartil, que vai ser a nossa mediana, o terceiro quartil, que vai ser onde estão 75% dos nossos dados, e aí a gente tem esses limites aqui, que em teoria seria 100% dos nossos dados e 0%. Legal? E aí, o que é muito legal do nosso Boxplot é que ele consegue propor para a gente
como que ficariam os outliers dos nossos dados aqui, né? E para calcular esses outliers, a gente vai usar o que é chamado aqui de intervalo interquartil, que é basicamente eu usar o nosso Q3 e subtrair o Q1. Então, os outliers aqui para baixo, eu vou ter o Q1 menos uma vez e meia o intervalo interquartil, e os outliers para cima, uma vez e meia o intervalo interquartil, né? Somando aqui com o Q3. Então, é um jeito bem legal da gente conseguir entender se tem muitos dados que estão fazendo com que a nossa análise fique um pouco mais tendenciosa para um lado ou para um outro. Então, para começar aqui, vamos dar uma olhadinha como que tá as idades aqui dos nossos profissionais de data science. Então, para montar um boxplot, eu estou usando aqui a biblioteca do Seaborn, né? Então aqui é bem tranquilo. Eu posso usar o sns.boxplot, escolher qual que é a coluna que eu vou usar. E no caso aqui, como eu quero ele na horizontal, eu passei esse oriente igual a H. Então aqui eu já consigo ver que os meus dados eles começam ali na casa de uns 15 mais ou menos. Eu tenho alguns outliers que responderam zero aqui na pesquisa, ou um, então é legal que ele já mostra que são poucos, e esses aqui são os outliers. Seguindo, eu vou ter o nosso primeiro quartil, que fica ali na casa de uns 23, 24, mais ou menos. A nossa mediana, que no caso vai ficar ali perto de uns 30 e pouquinhos. E o terceiro quartil na casa dos 40. Então, é interessante que eu vejo que tem alguns outliers aqui. Então, talvez algumas pessoas que estão trabalhando até perto dos 80 anos e alguém aqui com 100 anos que marcou, que respondeu na base, né? Então, talvez algum erro ali de digitação, né? Legal. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui para o salário, para a gente ver se como que ele se comporta. Então, aqui dá para ver certinho, né, que eu começo os nossos dados com o zero, né? Então, a partir daqui a gente vai ter o nosso primeiro quartil. Então, imagina aqui que mais ou menos uns 20 mil. O nosso segundo quartil, eu acho que a gente tinha visto antes que dava 56 mil, mais ou menos, né? O terceiro quartil na casa dos 100. E aqui o, os outliers, né? Partindo de 200 mil. Legal? Então, putz, é muito interessante que a gente consegue ter essa sensibilidade. Mas uma coisa que a gente pode fazer também é comparar o boxplot com a nossa distribuição, né? Então, quando eu tenho uma assimetria direita, eu vou ver que a minha mediana, o meu segundo quartil, ele vai estar mais próximo do primeiro. Enquanto se eu tiver uma distribuição simétrica, eu vou ter um espaço bem semelhante entre o primeiro quartil e a mediana, e depois da mediana e do terceiro quartil. Legal? E aqui a simetria à esquerda, eu vou ter a mediana mais próxima do Q3. Então é sempre legal a gente ir fazendo essas relações. Legal? E aí, uma coisa que é muito legal do Boxplot é que a gente consegue colocar alguma categoria para ter uma visão melhor. Então, por exemplo, eu tenho o salário no nosso dataset, né? E aí eu posso me perguntar, será que o gênero faz alguma diferença entre o salário das pessoas? E eu poderia fazer assim, né? Então, aqui eu mudei um pouquinho só para mostrar algumas possibilidades, né? No Seaborn a gente pode passar esse parâmetro data, né? E eu vou falar que eu quero o meu dataset. E agora eu passo qual que é a coluna do meu dataset que eu quero. Inclusive eu poderia até passar assim, que não teria nenhum problema. E agora eu vou querer fazer essa comparação para ver se o gênero interfere na nossa análise de salários, certo? Então eu estou passando no Y o gênero. Então eu vou até tirar o I por enquanto, só para a gente ver como que ele ficaria. Então se eu rodar assim, eles vão ficar todos com a mesma cor. Então é legal do Rui que ele muda a cor para ficar um pouco mais visual aqui para a gente conseguir seguir na análise. Legal? Então os homens aqui, se a gente for analisar bem, a mediana aqui está um pouquinho
pouquinho maior do que o das mulheres, o terceiro quartil também. Então a gente vê que não tem uma mudança tão grande assim, né? Então pode ser que por ser uma área mais moderna, não tem essa diferenciação tão grande entre homem e mulher. Mas se a gente começa a olhar aqui entre as pessoas que não colocaram o gênero, ou então não se identificam nem como homem nem como mulher, a gente vê que tem uma menor aqui mediana em relação aos outros, né? Então é interessante para a gente notar também. Legal? Seguindo aqui, a gente vai ter as nossas métricas de dispersão. Então, eu vou começar com o desvio médio absoluto, mas ele acaba não sendo tão usado na prática, tá? Mas se alguém precisar calcular ele, a gente vai ter que ele vai ser a somatória do módulo entre o nosso dado menos a média, tá bom? Então, como que a gente pode calcular isso? A gente vai calcular primeiro a nossa média do salário, perfeito? Agora eu vou fazer o módulo da média, ou melhor, né, nossa observação ali menos a média. E agora eu vou tirar a média disso, tá bom? Então, se eu rodar aqui, eu vou ver que o meu desvio médio absoluto aqui não é renda, né? É salário, foi de 44.000, certo? Mas uma medida mais interessante aqui para a gente usar é a variância. E aqui, para a gente não ter esse problema de usar o módulo, a variância ela eleva ao quadrado. E aqui é interessante porque ela vai penalizar valores que estão muito diferentes da média. Então, se eu tiver um valor que seja muito maior ou muito menor que a média, ele vai ter um peso mais elevado aqui para fazer o cálculo da variância, tá bom? E aqui um ponto chave é a gente pensar, a gente tem duas fórmulas para calcular a variância. Uma que é a variância populacional, que é como a gente trabalha com uma população, então vamos imaginar a população do Brasil, todas as pessoas que trabalham com data science, né? Então, putz, às vezes fica muito difícil a gente trabalhar com população porque a gente não tem os recursos necessários para fazer uma pesquisa dessa escala, né? Então, geralmente, a gente acaba indo mais para o lado de fazer a variância amostral. E a única diferença aqui dela é que, ao invés de eu fazer a divisão por n, né, que seria o número total da nossa pesquisa, eu vou fazer por n-1, que é um fator de correção, né? É uma estimativa mais próxima que vai se aproximar da variação populacional, da variância populacional, tá bom? Então aqui é bem teórico, tá, gente? Acho que vocês podem dar uma procuradinha em alguns canais de estatística que eles vão explicar isso muito bem. Mas o que a gente precisa saber é que eu vou dividir por n-1 e segue o jogo, tá bom? E para calcular a variância é mais fácil na prática do que na teoria, tá bom? Então eu posso colocar que eu vou querer minha variância do salário vai ser o meu DF salário ponto var. E é basicamente isso, né? Só que aí vocês podem ver que tem uma coisa meio estranha, né? Eu estou calculando aqui em dólar ao quadrado. Então, como que eu uso isso, né? Então, uma fórmula melhor da gente trabalhar com essa informação é a gente usar o desvio padrão. E aqui é como se a gente estivesse basicamente fazendo a raiz quadrada da nossa variância. E ele representa aqui como que como que os nossos dados eles vão estar distantes da média, tá bom? Então, basicamente, eu vou fazer a nossa raiz quadrada da variância e é isso, né? Então, só explicando um pouquinho melhor, né? Se o meu desvio padrão for muito alto, quer dizer que os meus dados eles estão muito espalhados, né? Enquanto um desvio padrão menor, quer dizer que os dados eles vão estar mais perto ali da média. Legal? Então, quanto maior o desvio padrão, mais os dados estão espalhados, quanto menor, mais juntinho eles estão. E para calcular aqui, a gente pode basicamente fazer um ponto STD. E eu vou ter que o nosso desvio padrão é 58.000.
beleza? E aqui, né, então, resumindo o que que a gente viu na aulinha de hoje, a gente deu uma passada nos tipos de variáveis, se elas são qualitativas, qualitativas ou quantitativas. A gente deu uma olhadinha ali nas tendências, nas medidas de tendência central, com a média e com a mediana, e por que que a mediana acaba sendo mais interessante quando a gente quer analisar os dados sem a influência dos outliers. A gente viu a variância e o desvio padrão, e ali como que a gente pode usar o Boxplot para conseguir fazer um raio-x dos nossos dados. Então, tudo isso que a gente viu já é uma mão na roda para a gente conseguir fazer uma análise exploratória dos nossos dados, né? Então, o primeiro passo quando a gente estiver trabalhando como cientista de dados vai ser pegar o nosso dataset e estudar ele, né? Então, como que eu posso entender o que que aqueles dados querem dizer para a gente? Então, é através dessa análise descritiva, né, que a gente vai estar usando algumas estatísticas para conseguir trazer alguns insights, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Acho que o vídeo acabou ficando um pouquinho grande, mas fique à vontade para colocar se faltou alguma coisa, se algum conceito ficou meio obscuro, tá? Então eu fico à disposição aqui, tá, gente? Valeu!